Em 2017, você tem um encontro marcado com o maior evento de educação cristã do país. Participe do 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017, no Rio Centro, Rio de Janeiro. Palestras, seminários e workshops com os grandes nomes da educação cristã nacional e internacional. 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. Marque em sua agenda um evento com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 13. A fidelidade de Deus. Esta é a última lição desse trimestre. Estamos chegando, na verdade, ao final do ano de 2016 e especialmente esse domingo é o dia comemorado no mundo todo pelo cristianismo como o dia do nascimento de Jesus. É claro que, historicamente, não se pode provar que 25 de dezembro foi o dia que Jesus nasceu. Mas nós absorvemos a boa ideia para podermos comemorar esse Natal, como é feito em todas as igrejas, 25 de dezembro. E nós queremos desejar que todos os irmãos e todos os professores possam comemorar, celebrar com a sua classe, nesse dia, o personagem principal da nossa vida. Até porque nesta lição última que nós temos aqui, nesta lição, nós temos a demonstração de que o apóstolo Paulo, como personagem que aparece nesta lição, daquele que aprendeu a confiar inteiramente na suficiência de Cristo Jesus, a razão da nossa fé, a razão da nossa vida. E é nesse sentido que nós cremos que essa lição poderá contribuir eficientemente para que os seus alunos entendam que em todas as crises, em todas as dificuldades, Deus nos deu o seu Filho amado Jesus Cristo, para que Ele se tornasse a razão da nossa fé. Nessa história, especialmente, que utilizamos aqui o texto de Filipenses, inclusive o professor poderá pesquisar no livro que escrevemos na carta aos Filipenses, além do que está na própria lição. Essa lição está ampliada aqui no trabalho O Deus de Toda Provisão e também o livro Carta aos Filipenses, que poderá ajudar aos irmãos na compreensão desta lição e deste tema para a sua vida espiritual como professor e para a vida dos seus alunos. Por isso é que a gente começa com tudo posso naquele que me fortalece. Na vida cristã, o contentamento gerado pela presença do Espírito Santo, ele torna o crente capaz de superar quaisquer crises na sua vida. E é isso que nós vemos especialmente no capítulo 4 de Filipenses. Agora é interessante a gente perceber isso, que esta lição, ela nos leva para dentro de uma prisão na cidade de Roma, em que Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, estava preso. E nessa prisão, a gente vai aprender uma coisa interessante. Ele estava preso fisicamente, sem o direito de viajar ou estar em qualquer outro lugar, como ele fazia constantemente,
mas a lição nos mostra de que, pelas atitudes paulinas, o seu espírito não estava preso. Pelo contrário, quando ele escrevia, parecia que ele estava presente em cada uma das igrejas fundadas por ele, porque a sua mente era ativada pelo Espírito Santo e o fazia superar as tristezas da prisão onde ele estava. 4 das suas epístolas foram escritas dentro dessa prisão. A igreja aos Filipenses, Colossenses, os Efésios e assim por diante. São povos que receberam nas suas cidades os escritos doutrinários do grande apóstolo. Nessa lição especialmente, a carta aos Filipenses, ela ganha um sentido especial, porque a gente percebe que, a despeito de Paulo estar preso, ele mantinha a postura de homem vitorioso. A despeito de todos os sofrimentos por que ele passava, ele mantinha isto. E o conteúdo dessa carta era o de exortação e de gratidão. Ele destaca a importância de estar contente em Cristo Jesus. Por isso, Paulo, um homem, mesmo sendo livre interiormente, ele estava em prisão física em Roma. E na carta aos Efésios, Paulo chega a se apresentar como embaixador em cadeias, porque ele tinha consciência de sua missão de embaixador de Cristo, especialmente no mundo gentil. E ele sabia que o evangelho de Cristo não podia ficar restrito aos judeus. Por isso, o seu afã missionário levou à Ásia Menor, à Macedônia, à Europa e a todas aquelas ilhas daqueles mares, principalmente os mares Egeu e Mediterrâneo. Foi um homem que demonstrou destemor e ousadia, mesmo estando preso em cadeias. Foi um homem fantástico nesse particular. E ele era um homem que demonstrava, acima de tudo, uma alegria que o confortava, uma alegria que o fazia suportar todas as dificuldades, problemas de ordem física, problemas de ordem material na sua vida. Paulo demonstra alegria, principalmente pelo testemunho da fidelidade dos irmãos de Filipos, que não temiam defender e confirmar a sua fé em Cristo Jesus. Mesmo estando prisioneiro, ele não se deixou amargurar por nada. Antes, ele era um homem que se regozijava em Cristo, porque os filipenses, de algum modo, participavam da sua vida de um modo especial, sofrendo com ele. Por isso, ele os tinha no coração. Nos tempos modernos, as novas teologias, distorcidas daquela teologia neotestamentária, elas não admitem, por exemplo, sofrimento, fome, nudez na vida dos crentes. Porque a teologia da prosperidade é uma distorção da verdadeira teologia. E não é isso que a história nos conta. Paulo era um homem que tinha um corpo marcado pelos açoites que deixaram vergas em seus lombos, as marcas das correntes nos tornozelos e braços, os naufrágios, apedrejamentos, enfermidades típicas da época que o vitimaram algumas vezes. E tudo isto não roubou do coração do grande apóstolo a alegria do Espírito para viver uma vida vitoriosa na presença de Deus. Por isso, melhor dizendo, a alegria que Paulo prega e ensina era uma alegria que fazia superar todas as adversidades, todos os problemas. E Paulo era um homem que, diante do sofrimento, ele tinha uma abnegação enorme. Ele tinha alegria de sofrer pelo nome de Jesus Cristo. E sua disposição em sofrer pelos cristãos de Filipe vem hoje de encontro a uma coisa que está faltando nos meios evangélicos, especialmente na liderança evangélica.
aquela capacidade de se dispor a sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Aquele espírito sacrificial que é capaz de fazer com que o obreiro vislumbre diante de si a glória do Senhor, a alegria do trabalho feito. É interessante que Paulo mostrou isso aí, chegando a dizer que a sua vida era como uma libação, como um holocausto, como uma oferta pacífica em prol do Evangelho de Jesus Cristo. Nessa metáfora do significado desse rito na vida de Israel, dos sacrifícios, fazia com que ele mesmo estivesse disposto a oferecer a sua vida, o seu sangue, como oferta perante o Senhor, pelo sacrifício e serviço da fé. Que lição tremenda que nós aprendemos na obra do Evangelho. O serviço do Evangelho tem sido, lamentavelmente, mercantilizado e pouca gente hoje está disposta a dar a sua vida pelo Senhor. Ele lembra, na sua história, o esforço de um obreiro chamado Epafrodito, que fora um homem fiel e que o assistiu mesmo nas suas prisões. E Paulo, então, preocupado com tudo isso, mostra que para a igreja de Filipos que valia a pena servir ao Senhor. E então ele ensina a viver uma vida com equilíbrio. O capítulo 4 é exatamente isso aí. Ele faz várias exortações à igreja de Filipos acerca de algumas distorções que estavam havendo no seio da igreja, produzindo dissensões, desarmonia entre os irmãos. Eram problemas de ordem social e também de ordem doutrinária. Mas Paulo exorta a igreja em Filipos a firmeza espiritual. Era uma necessidade imperiosa na vida dos crentes manter a sua firmeza espiritual. Mesmo com os ataques judaizantes por meio dos falsos mestres no seio da igreja, requeria de fato firmeza na fé recebida, aquela fé ensinada pelo apóstolo. A igreja não podia ceder aos falsos mestres que provocavam desavenças internas e dúvidas na mente dos crentes. A igreja deve permanecer firme no Senhor, porque as coisas de Deus são mais preciosas que as coisas terrenas. É assim que a gente aprende. Aprende o segredo da vitória sobre todas as crises, sendo fiel ao Senhor, sendo dedicado a Ele de tal forma que todas as dificuldades são superadas. É isso que nós devemos passar para os nossos alunos. Vale a pena servir a Deus e concentrar a nossa vida na pessoa de Jesus para pensar e agir com equilíbrio em todas as situações. Em toda crise, é o Senhor quem nos socorre. Por isso, nesta lição, nós aprendemos que o contentamento da alma do apóstolo era gerado pela suficiência de Cristo em todas as circunstâncias. Aprender a viver contente implica uma disposição para aceitar que Deus cuida de nós em meio a todas as situações mais angustiantes. Aprendemos, portanto, a submeter nossa mente a Cristo e ter nossos pensamentos controlados pelo Espírito Santo. Nunca seremos autossuficientes, mas dependeremos sempre dele para a nossa vida. É esse espírito que precisa ser passado para os nossos alunos. São esses valores que precisam ser vividos para quem quer vencer na vida cristã. Deus lhe abençoe neste final de ano. Que este Natal possa trazer a presença de Cristo de um modo especial, como aquele que nasceu, que morreu por nossos pecados, ressuscitou e está à destra do Pai em glória e majestade. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Amém. CPAD,
A editora da Escola Dominical.